Sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais densos, complexos e francamente sombrios da nossa história: os ataques a Hiroshima e Nagasaki, lá em agosto de 1945. Essa é uma explicação detalhada e totalmente baseada em fatos, tá? Vamos olhar para os números e para os registros históricos desse que foi o primeiro e o único uso de armas nucleares contra populações civis em tempos de guerra. A nossa ideia aqui é entender direitinho a sequência dos eventos, as decisões táticas e as imensas consequências globais. Então, vamos começar. E, para nossa linha do tempo ficar bem clara e objetiva, dividimos essa jornada em 6 partes. O contexto no Pacífico, projeto e preparações, os dias de Hiroshima e Nagasaki, as consequências e a rendição, e, para fechar, o debate histórico. Vamos lá. Parte 1. O contexto no Pacífico. A gente precisa se colocar lá em 1945. Era o 4º ano da Guerra do Pacífico, a fase mais arrastada e brutal do conflito. O bloqueio marítimo dos aliados já tinha praticamente aniquilado a frota mercante japonesa, reduzindo o que antes passava de 5 milhões de toneladas para meras 557 mil. Isso gerou um efeito dominó catastrófico, trazendo a pior safra de arroz em décadas e espalhando uma fome e desnutrição extremas entre a população civil. E aí, os números do que estava por vir são de cair o queixo. Os militares americanos estavam desenhando a Operação Downfall, que seria invasão por terra do Japão. Só para dar uma dimensão da coisa, os estudos da época projetavam de 1,7 a 4 milhões de baixas americanas. E do lado japonês, a previsão era ainda mais dramática, entre 5 e 10 milhões de mortos. Imagina só, o custo humano seria absolutamente colossal, já que a defesa contava com mais de 2 milhões de soldados do Exército Imperial e uma milícia civil de 28 milhões de pessoas. Mas a destruição em massa já era uma realidade palpável muito antes de alguém falar em era nuclear. O general Curtis LeMay tinha trocado os bombardeios de precisão por táticas implacáveis de fogo em baixa altitude. Apenas pensem que 67 cidades japonesas já tinham sido devastadas dessa forma. A Operação Mirin House, por exemplo, que ocorreu sobre Tóquio em março de 1945, tirou a vida de cerca de 100 mil pessoas e transformou fábricas e áreas residenciais em cinzas numa única noite. A guerra já estava operando em um nível de devastação extremo. O que nos leva à parte 2. Projeto e preparações. Enquanto a guerra convencional devastava o Pacífico, no deserto do Novo México, acontecia uma mobilização científica ultra-secreta que ia mudar os rumos da história. Liderado pelo general Leslie Groves e pelo cientista J. Robert Oppenheimer, o famoso Projeto Manhattan corria contra o relógio. E aqui, a gente vê a incrível e assustadora engenharia envolvida. O projeto não foi só um tipo de bomba. Eles criaram 2 mecanismos totalmente diferentes. De um lado, tínhamos a Little Boy, uma arma do tipo balístico usando o raro urânio-235. Do outro, a Fat Man, que era um dispositivo de implosão muito mais complexo e eficiente, alimentado por plutônio-239. Foram 2 caminhos científicos distintos lá em Los Alamos, mas ambos entregavam um poder de destruição nunca antes visto. E como eles decidiram onde jogar essas armas? Foi um processo absurdamente clínico. O comitê estabeleceu critérios muito rígidos. O alvo precisava ter mais de 4,8 quilômetros de diâmetro, ser uma grande área urbana e, o mais impressionante, tinha que estar quase intacto, sem ter sofrido com os bombardeios convencionais. Tudo isso para poderem medir com precisão matemática a capacidade exata de destruição da nova tecnologia. Foi por isso que escolheram Hiroshima, um polo logístico e militar crucial que, até então, estava intocado. Parte 3. Hiroshima, 6 de agosto. E assim chegamos àquela fatídica manhã. Com a Little Boy a bordo, o coronel Paul Tibbets pilotou o Enola Gay em direção à cidade. Hiroshima estava fervilhando. Afinal, era a sede militar que coordenava toda a defesa da parte sul do Japão, abrigando milhares de soldados e civis que apenas começavam a sua rotina. O que aconteceu ali às 8h15 da manhã não tem paralelos na história. A bomba detonou diretamente sobre o Hospital Shimata e a escala do estrago é chocante. De uma população de 350 mil habitantes, a explosão de 16 quilotons varreu instantaneamente a vida de 80 mil humanos. E devido às queimaduras e ao envenenamento agudo por radiação, esse número disparou para 166 mil mortes até o final do ano. Para piorar o cenário de socorro, mais de 90% de todos os profissionais médicos da cidade desapareceram no primeiro segundo. É vital não perder a dimensão humana
olhando apenas para estatísticas frias de grandes altitudes. Os relatos do chão mostram o abismo de horror enfrentado pelos civis. Sumia Kuramoto, que tinha apenas 16 anos, descreveu como amanhã simplesmente virou um moite após um clarão alaranjado cegante. Ela contou como foi arremessada ao ar pelo vento e como o calor era tão infernal que as próprias ruas em escombros queimavam os pés dela. O que se seguiu foi uma sucessão geopolítica vertiginosa. A tensão mundial escalou ao extremo em apenas alguns dias. Logo depois de Hiroshima, logo nos primeiros minutos do dia 9 de agosto, os soviéticos quebraram seu pacto de não agressão e invadiram a Manchúria. E apenas 11 horas depois desse avanço da União Soviética, sem que o Conselho japonês tivesse tempo de articular uma rendição clara, os Estados Unidos enviaram a segunda bomba. Parte 4. Nagasaki, 9 de agosto. A segunda etapa dessa operação foi tudo menos cirúrgica. Comandado pelo Major Charles Sweeney, o bombardeiro Boxcar carregou a pesada Fat Man em uma missão marcada por caos logístico do começo ao fim. É perturbador pensar como pequenos imprevistos climáticos e mecânicos condenaram uma cidade inteira. O alvo principal, na verdade, era Kokura, só que a cidade estava 70% coberta por nuvens e fumaça de incêndios. Além de não conseguirem enxergar o alvo, o avião tinha um defeito crônico na transferência de combustível. Correndo contra o tempo e com os tanques esvaziando, a tripulação precisou desviar para o alvo secundário, o porto de Nagasaki, fazendo uma aproximação tensa por radar, até encontrarem uma pequena abertura nas nuvens no último instante. E tem um aspecto geográfico muito interessante na física dessas duas tragédias. A Fat Man, lançada em Nagasaki, gerou uma explosão de 21 quilotons, muito mais poderosa que a arma de Hiroshima. No entanto, enquanto o terreno plano de Hiroshima deixou a onda de choque varrer tudo sem resistência, Nagasaki ficava no Vale de Urakami. As colinas ao redor do vale funcionaram como um escudo natural, contendo parte da expansão da onda de choque. Mesmo contida, a destruição nas zonas industriais foi avassaladora. Parte 5. Consequências e rendição. Diante de duas grandes metrópoles evaporadas e a invasão do exército soviético avançando velozmente, o núcleo militar de Tóquio finalmente cedeu. Vamos entender o desfecho político de tudo isso. Pouco antes, o Conselho de Guerra japonês batia o pé em 4 condições inegociáveis, focando em garantir o trono do imperador e barrar qualquer ocupação aliada no país. Mas a realidade se impôs da pior forma. No dia 15 de agosto, pela primeira vez na história, o povo ouviu a voz do imperador Hirohito no rádio, aceitando formalmente a rendição. No discurso, ele citou o uso de uma nova e terrível arma, reconhecendo que continuar lutando resultaria não apenas no fim do Japão, mas talvez da própria civilização humana. Mas a guerra acabou apenas no papel. Para dezenas de milhares de pessoas, o calvário continuaria por gerações. Nasce então o termo Hibakusha, que é o nome oficial dado a quem sobreviveu às explosões atômicas. Além de lutarem contra câncer, envenenamento radioativo e serem monitorados por médicos a vida inteira, essas pessoas lidaram com algo mais silencioso, um gigantesco isolamento social. O medo desconhecido da radiação fez com que os Hibakushas sofressem uma severa discriminação dentro da própria sociedade japonesa. No meio desse caos gigantesco, uma das histórias mais surreais é de Tsutomu Yamaguchi. Ele estava em Hiroshima no dia 6 a trabalho, ele sobreviveu ao clarão da Little Boy, sofreu queimaduras, mas escapou com vida e tentou voltar para casa em segurança alguns dias depois. Acontece que a casa dele ficava em Nagasaki. Em 9 de agosto, ele enfrentou a Fat Man. Ele é a única pessoa oficialmente reconhecida pelo governo como um sobrevivente duplo e, incrivelmente, ele viveu até os 93 anos de idade. Chegando à parte 6. O debate histórico. Usar um nível de destruição tão absoluto assim não é algo que os livros de história conseguem simplesmente arquivar. Esse evento abriu o debate ético e estratégico mais denso das últimas décadas. A nossa proposta aqui é puramente apresentar o que os historiadores e analistas militares debatem há anos, mantendo total neutralidade. De um lado, os defensores argumentam que foi um golpe tático terrível, porém necessário. Eles defendem que as bombas pouparam os americanos e os próprios japoneses de uma sangrenta guerra civil por invasão que custaria milhões de vidas. Do outro lado, críticos dizem que o ato foi cruel, imoral e um verdadeiro terror direcionado a civis, argumentando que a ameaça letal que forçou o Japão a parar foi, na verdade, a invasão da Manchúria pelos soviéticos. E é isso que nos traz ao ponto central de hoje. O uso desse armamento nuclear foi o único jeito de alcançar a paz?
ou foi uma violência escalada contra inocentes que nunca deveria ter acontecido? Cruzar registros militares gelados com os relatos terríveis do chão formam um quebra-cabeça que assombra o mundo até hoje. Fica a enorme reflexão para quem estuda essa área. Foi uma dura necessidade ou rompimento definitivo da ética na humanidade? Uma pergunta pesada, mas que a gente tem o dever de continuar fazendo. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e continuem questionando. Até a próxima!